Itadori, ao longo do mangá, foi um dos personagens que mais evoluiu na história com muito esforço, por mais que tenha ficado um bom tempo de escanteio. Sua evolução foi ainda mais aprimorada por meio das gravações de técnicas de nível especial do Sukuna em seu corpo, e também a forma como foi originado com o dedo do rei desde o seu nascimento. Mas será que Yuji Itadori pode liberar os poderes do fogo para lutar diretamente contra o Rei das Maldições? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, hoje nós vamos abordar todos os poderes, na verdade toda a evolução de Yuji Itadori durante todo o mangá de Jujutsu Kaisen. Todos os poderes que ele deixou de lado, que ele aprimorou e que ele mostrou recentemente nos últimos capítulos. E a gente vai falar também sobre a possibilidade dele utilizar o Kamino. E a gente vai comentar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Como eu sempre falo, é muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a compartilhar os nossos vídeos pela plataforma. E também vocês podem ler a minha novel Que Haja Luz com o link na descrição. Tanto pela Novel Mania, que acredito que tem um leitor um pouquinho melhor, né, um leitor um pouco melhor para você ler a novel Que Haja Luz, quanto também pelo Tapas. Se você quer acompanhar já a história de uma vez, no Tapas já está mais adiantado a trama. E você pode aprender e até mesmo conhecer o mundo de Que Haja Luz através, logo de cara, pela sinopse. E lembrando que os membros têm acesso a capítulos antecipados da novel. Então, clica nos links na descrição para você acessar a novel Que Haja Luz agora. Vamos lá, o nosso menino sempre teve um poder latente físico por si só. Isso já é evidenciado desde os primeiros capítulos, quando o Yuji já arremessava bolas de ferro com pesos de mais de 5 kg como se fosse feito de papel. É inacreditável o que o Yuji já fazia no primeiro capítulo. Por isso, os seus primeiros golpes no Jujutsu foram golpes físicos, foram baseados em habilidades físicas. Nesses desenvolvimentos, Itadori aprendeu a lutar karatê com o seu avô ainda quando era criança. E assim, ele aplicou o chute Manji. Não quer dizer que o Itadori aprendeu karatê por completo, se tornou faixa preta na luta, mas ele aprendeu algumas técnicas e alguns golpes. E um desses golpes é o chute Manji, que ele acabou aprendendo com seu avô, que mesmo ali sem um grande acréscimo de energia amaldiçoada, já tinha uma força física absurda, porque o Itadori já era tremendamente poderoso. Ele já era tremendamente poderoso em seus ataques físicos. Então, logo de cara, logo no começo, o Itadori já era uma fera indomável nesse sentido. Mas o jogo começa a virar para o nosso menino quando ele começa a aprender a manipular a energia amaldiçoada. Dessa forma, o Yuji, ele logo começa a aprender o punho divergente. E o punho divergente, ele é um golpe defeituoso que seria o meio caminho para um grande golpe mais pra frente. Uma forma de como o Itadori já estava mostrando um lado dele que seria aprimorado mais pra frente na história. O punho divergente era classificado como um delay de ataque por causa do péssimo controle da energia amaldiçoada do Yuji. Seus socos eram mais rápidos que seu controle sobre a energia amaldiçoada, e por isso acabava gerando um segundo dano nos seus adversários. Isso parecia ser até algo interessante, porque pensa, você dar 2 socos em um só. Você acaba dando um soco no seu adversário e ele acaba recebendo 2 hits, tanto do golpe físico quanto também da energia amaldiçoada. Mas, como a Oitodo mesmo fala, eram interessantes tudo isso até seus adversários serem acertados pela primeira vez e ficarem com os radares ativados, já que o golpe perdia todo o seu poder de fogo no primeiro ataque
e se o segundo hit fosse evitado, não teria serventia de nada. Se você tá lutando contra uma maldição, se você tá lutando contra um feiticeiro, como é que você vai apenas na força física? Então, o A8 acaba chamando a atenção do Yuji, dizendo que este ataque era um ataque defeituoso. Assim, o Itadori começa a manipular o Black Flash. É a habilidade que levou o Yuji ao patamar que ele está hoje. Todos os poderes, todo o conhecimento, toda a ideia, todo o estágio que o Itadori está vem do Black Flash. Existem teorias de que o Yuji consegue ter uma facilidade para atingir o estágio do Black Flash por alguma coisa que o Kenjaku colocou dentro dele desde o seu nascimento. Já que, como nós vimos de uma forma muito concreta na história, parece que o Itadori consegue manipular o Black Flash quando bem quiser, mas só aparenta. A gente não sabe direito como é que ele faz nesse sentido, porque ele literalmente atropelou o recorde do Nanami com agora 7 Black Flash seguidos. Isso porque o narrador não quis contar o do último capítulo, que foi o do 256 para o 257. Então, nós tivemos 7 Black Flash seguidos do Itadori de uma forma que parece que ele utiliza essa habilidade quando bem quiser. Mas uma coisa é certa, o Itadori consegue usar o Black Flash dando essa impressão que pode chegar nesse estágio quando bem quiser. E cada vez que ele chega nesse estágio, ele adquire uma percepção nova sobre o mundo Jujutsu. Essa percepção ela é muito interessante, porque a cada estágio do Black Flash que o Itadori atinge, mais percepções, mais assimilações de entendimento de técnicas amaldiçoadas o nosso garoto possui. E isso é extremamente crucial para que ele venha a aprimorar e crescer ainda mais em seus poderes. É por isso que o Itadori consegue evoluir de uma forma tão rápida, de uma forma tão veloz em pouco tempo. Nós também temos uma espécie da manipulação de alma que o Yuji tem, que ainda não foi explicado direito na história, da forma como funciona. Mas aquilo que por muito tempo foi acreditado ter sido apenas uma coisa envolvendo ao Black Flash, na saga de Shibuya já mostrou para nós que se tratava de algo único do Itadori, já que quando o Todou acerta um Black Flash no Mahito, ele também não tem a capacidade de atingir a alma da maldição, o que mostra para nós que era algo especificamente e único do Itadori. Por algum motivo desconhecido, o Yuji tem a capacidade de fazer seus socos e também qualquer golpe ou qualquer chute que ele possa dar em seus adversários atingirem as suas almas. Foi ele que lhe deu a vitória, foi isso que lhe deu a vitória contra o Mahito, e também foi isso que enfraqueceu o Sukuna, impedindo com que ele recuperasse sua energia reversa, como explicado no capítulo 258. É muito interessante que o Sukuna ele faz a mesma coisa que o Gojo fez na batalha contra ele para recuperar a sua energia reversa. Só que quando ele começou a fazer o processo da recuperação da sua energia reversa, o Itadori veio e deu, né? Na verdade ele sentou ali 7 Black Flashes seguidos no Sukuna, o que fez com que o Rei das Maldições não conseguisse recuperar sua energia amaldiçoada reversa e não recuperasse os seus 4 braços, e assim ele teve que prosseguir para outro caminho para então ativar a sua expansão de domínio. Esse é um potencial absurdo que somente o Yuji pode aplicar na história, e eu estou curioso para saber que tipo de habilidade que é essa. Será que é um poder focado da família Itadori? Será que é um poder focado que vem diretamente da linhagem da família Itadori e que o Itadori também, que o Yuji tem intrínseco dentro de si? Porque nós sabemos que a resistência que ele possui sobre o poder amaldiçoado contra as habilidades do Sukuna vem dele ter nascido com o dedo do Sukuna desde o seu nascimento. A manipulação de sangue vem dos fetos amaldiçoados. Nós também temos os cortes que foram gravados na sua alma quando era hospedeiro do Sukuna. Mas o que é essa manipulação da alma de Yuji Itadori? Como falado para nós também no capítulo 258 e já mostrado na história anteriormente, Yuji conseguiu ter acesso à energia, à técnica de reversão em seu corpo.
Por ter a manipulação de sangue, Yuji não precisa se preocupar em gerar sangue para o seu corpo através da energia reversa, sendo que sua energia comum já faz isso para ele. Esse é um ponto muito interessante porque o Itadori e o Choso conseguem pular etapas para conseguir focar a sua energia reversa em outros estágios, já que sua energia amaldiçoada comum consegue produzir sangue através dos fetos que ele acabou assimilando dos irmãos do Choso. Por isso, o foco da energia reversa para o Yuji é apenas em gerar carne e osso. E pelo jeito, gerar sangue é a coisa mais complicada que se tem através da energia reversa. Isso pode até facilitar o nosso menino Yuji a aprender um pouco mais sobre a expansão de domínio e até mesmo como isso pode facilitar para que o Itadori consiga pular ou até mesmo quebrar o cooldown se sua expansão for quebrada. Dessa forma, assim, o Yuji assimilou os irmãos do Choso e conseguiu ter a manipulação de sangue dentro de si. O Itadori já mostrou a capacidade de manipular grandes habilidades na manipulação de sangue, como juntar o seu pé depois de ser decepado, usar o sangue perfurante ou até mesmo explodindo o sangue com a supernova, com a habilidade muito parecida com a supernova que o Choso acabou despertando, que o Choso acabou gerando. Ele está bem longe de conseguir dominar essas habilidades em seu total potencial, mas ele compensa isso com sua resistência física absurda. E como o Choso ele acabou evidenciando para nós no capítulo 258, parece que essa casca em seus braços é uma das habilidades que veio dos irmãos do Choso. Por ele assimilar os irmãos do Choso, essa casca que ele consegue, essa parte vermelha em seu corpo, ali em seus braços, parece ser algo que vem dos irmãos do Choso. Quando Yuji teve tempo de reagir aos cortes do Sukuna, essa casca em seus braços lhe defenderam dos cortes do rei sem causar muitos danos, como visto no capítulo 246. Então, como nós podemos evidenciar, o capítulo 258 mostra para nós que o Itadori poderia despertar uma espécie de técnica. Ele consegue replicar ali algumas técnicas da manipulação de sangue, mas nem todas em seu total potencial. Mas aqui ele consegue controlar, ou pelo menos conseguiu controlar essa casca que lhe ajuda a efetuar, a aprimorar ainda mais o seu poder físico. Falta também explicar mais detalhes sobre este poder. Com os Black Flashes acertando o Ryumen Sukuna, Itadori também atingiu o seu apogeu e agora pode manipular os cortes. Ele também tem a técnica do santuário. Mas este é um poder que o Itadori ainda está entendendo direito como funciona. Sua saída de energia amaldiçoada para essa técnica é muito baixa. E seu pensamento moderno sobre este poder lhe faz ter duas etapas antes de atacar. Isso até mesmo chama a atenção do Sukuna sobre por que o Itadori estava fazendo isso, já que o rei das maldições projeta os seus cortes no ar. Talvez por ser capaz de ver as partículas invisíveis no céu, não sabemos. Mas como nós notamos alguns capítulos atrás, o Sukuna consegue se mover, consegue se movimentar da mesma forma como a Maki. Então, para esses cortes serem projetados no ar através das partículas invisíveis, é questão de tempo para isso acontecer. Mas o Itadori, como ainda não pode ver essas partículas, precisa de duas etapas para conseguir cortar. Uma que ele toca em algo e a outra para conseguir projetar este algo cortado contra o seu adversário, contra os seus adversários. Ainda falta o Yuji ter mais entendimento sobre essa técnica, para que ele consiga utilizar esse poder sem ter a necessidade de cortar algo, de atingir algo para jogar contra os seus oponentes. E finalmente no capítulo 258 foi confirmado para nós que o Itadori conseguiu a habilidade do domínio simples. Já estava claro para nós que isso iria acontecer por causa da troca com o Kusakabe. E isso já era uma teoria que a gente já nem considerava como cravada, porque já era uma certeza. Mas a única coisa que ficou é que quem troca os corpos na verdade é o Will. É ele que tá trocando os corpos de geral.
E o Yuji, quando assumiu o corpo do Kusakabe, aprendeu assim o domínio simples. Dessa forma, o Yuji tem o prosseguimento para duas coisas. A primeira é ter um poder para conseguir aguentar a pressão de uma expansão de domínio. Sem um domínio simples e sem um domínio, você não consegue aguentar a pressão do acerto garantido que vem através da expansão de domínio. Então, o Itadori ter aprendido o domínio simples é crucial para a sua sobrevivência. E até mesmo ali, a forma como a Miwa veio ajudar a Maki, o Ino veio aprender o domínio simples juntamente com o Chozo, todos que ficaram de pé ainda no final da batalha contra o Rei das Maldições, depois da expansão de domínio, é por causa do domínio simples. E agora também o Itadori pode começar a trilhar o caminho para a expansão de domínio. Como a gente já viu aqui, como a gente tinha comentado com vocês, o Itadori está agora em todos os campos desse fluxograma que está no guia oficial. Ele já atingiu o extremo da parte de cima, e na qual ele consegue atingir com o fulgor negro. Ele já está desse lado, tanto como um feitiço inato, quanto também como um feitiço de reversão. Vamos ver se o Itadori vai chegar no feitiço de expansão, se ele vai conseguir atingir um novo feitiço, seja com a manipulação de sangue ou seja com a técnica de cortes, ou agora o Itadori também pode chegar à expansão de domínio através do domínio que ele consegue no domínio simples. Então ele pula esse estágio e chega no domínio simples. O próximo ponto é a expansão de domínio. Como ele tá aqui, ele já entendeu como uma barreira funciona. Agora só falta ele expandir a sua alma através desse conceito sobre seus poderes. Não sabemos o que o Yuji vai seguir através disso, mas se ele já aprendeu ali o conceito de domínio simples, provavelmente ele já aprendeu muitas coisas através das habilidades do Kusakabe, quando ele entrou dentro do corpo do Kusakabe. Então eu não duvidaria do Yuji ainda expandir o seu domínio no mangá. Eu, com certeza, não teria essa dúvida. Então vem a grande técnica da manipulação do fogo, Kamino, que vimos no capítulo passado e também já há algum tempo, mas agora propriamente dito nomeado. Finalmente a revelação do nome dessa técnica. E eu me pergunto, em vez de acharmos que o Itadori olhou naquele capítulo, no final do capítulo, com uma cara de assustado para o Kamino, será que o Yuji olhou para a manipulação de fogo e percebeu que também pode fazer isso? Porque o Itadori olha no capítulo 258 para o Kamino e ele olha com uma cara de assustado. Mas se o Itadori está olhando para este ataque, para essa técnica, com a ideia de que também pode fazer isso? O Yuji, com um Black Flash, teve um despertar sobre como deveria utilizar a técnica dos cortes. E depois tivemos mais 7 Black Flashes seguidos. Se a cada Black Flash temos uma forma de atingir o verdadeiro potencial, será que o entendimento do Yuji de chegar ao ponto pode fazer com que ele consiga manipular essa técnica do fogo, consiga manipular o caminho de entender o que é esse conceito do abrir e ao mesmo tempo conseguir manipular o caminho, este poder que tem ali uma certa característica específica que nós ainda não sabemos o que é. Se pararmos para pensar, até mesmo a forma como o Yuji grudou o seu pé com a manipulação de sangue antes do caminho surgir demonstra como o despertar do Black Flash fez o Itadori entender muito melhor como essa técnica funciona. Então, se isso pode acontecer é com o Itadori. Se 7 Black Flashes podem fazer com que o Itadori atinja o seu potencial e entenda mais sobre o conceito da energia amaldiçoada, e vendo que o Sukuna fez, ele possa replicar também, eu acredito que o Yuji possa replicar isso através, é claro, se a técnica do fogo também pertencer à técnica dos cortes, se pertencer também ao santuário. Esse é o confronto entre o tigre e o dragão. Se vocês acompanham o canal do Geek Brasil há muito tempo, eu já falo sobre essa ideia, esse dualismo entre o tigre e o dragão. O próprio nome do Itadori significa tigre de Bengala, que é o próprio nome usado ali para o tigre, referenciando nas lendas entre o tigre e o dragão.
já que o Sukuna seria essa figura mitológica envolvendo ao dragão. As habilidades do Yuji estão crescendo a cada capítulo e o Sukuna está sofrendo com isso. Acredito que esse é o momento para que o gráfico de evolução dos dois personagens podem colidir. Eles vão colidir de uma forma sem igual, porque o Yuji está em ascensão enquanto o Sukuna está em declínio. Quem vencer portará um caminho longínquo como um rei dessa era moderna.